Bom, meu nome é Pedro Barreto, eu sou o organizador dos Mecha Hunters e a gente veio aqui apresentar um pouco sobre como a gente organizou, como a gente estruturou a nossa macro entrega, como é que ela tá portada. A gente dividiu em poucas etapas, não é algo muito grande, não é uma parte muito grande do nosso projeto. Bom, basicamente dando um resumo sobre o que a gente quer para o nosso projeto agora, é entender como vai funcionar a carcaça junto com os componentes eletrônicos, os circuitos, como que a gente vai utilizar esses componentes, se a gente vai utilizar de algum material específico, se a gente vai utilizar algumas peças em específico. Dando um resumo sobre o nosso projeto, novamente, ele seria como uma modeladora de plantas, um pouco parecida com impressoras 3D, utilizando o que a gente pensou, a gente ia utilizar um pouco da programática de uma impressora 3D, como que ela funciona, como que ela iria modelar, né, cortar também. No caso, como é uma modeladora, ela vai cortar as plantas, e a gente precisaria pensar logo nesses materiais. Logo nas primeiras atividades aqui, na 1, na 2 e na 3, elas são mais relacionadas na parte de hardware. É muito mais relacionada à parte de hardware do que a parte de software. Aqui, essa primeira atividade é sobre mais uma pesquisa de como seria a modeladora, qual espaço ela tomaria, se a gente ia usar algum material específico, etc. Para cá já é a descrição. Aqui é o momento, como é que está indo, como é que está a semana de entrega, o dia de realização. Nessa parte aqui, os responsáveis por fazer essas pesquisas. Em cada uma das tarefas, a gente colocou um responsável para fazer as pesquisas. Aqui, o início da modelagem e desenho da carcaça. Mais uma vez, para entender bem como é que vai como que vai ser o nosso protótipo, como que ele vai funcionar. Já na montagem e impressão seria um outro passo dessas atividades, que é mais avante, é mais adiante, que é algo que a gente vai pensar ainda. Bom, a montagem do circuito, a gente vai utilizar alguns componentes para que ele funcione, já pesquisando sobre eles logo nas primeiras atividades. Nas primeiras atividades a gente pode ver que tem pesquisas. Nas primeiras atividades não, nas primeiras tarefas tem algo relacionado à pesquisa sempre antes de iniciar uma atividade, porque a gente precisa saber o que a gente vai utilizar para poder fazer o resto da atividade, prosseguir nas etapas. E aqui embaixo é mais relacionado ao software. A gente vai fazer a montagem, a aplicação da programação, a produção das telas do LCD, como é que vai mostrar para o usuário que vai utilizar o nosso protótipo. A gente está pensando em fazer ele de uma forma que ele funcione com apenas 3 formas. A planta seja cortada em 3 formas geométricas, como um quadrado, uma pirâmide, ou um cubo, né? Um cubo, uma pirâmide e talvez um círculo, se isso for possível. A gente está pensando ainda em qual vai utilizar, mas a gente quer começar num conceito mais básico e não mais avançado, conceitos personalizados, como é que a gente ia montar a personalização, etc. A gente quer focar mais no básico. A caixa para modelagem, para colocar a planta modelo, o funcionamento de um pequeno, pode ser um braço, pode ser um suporte, para ele cortar, tem um mecanismo de corte e fazer a modelagem da planta modelo. E botões e um LCD para a gente fazer uma navegação de menu, para a gente colocar qual é o botão para fazer um corte em cubo, em triangular, circular, para fazer uma análise no protótipo e coisas assim. Mas no geral, a organização ela serve bastante a esse tipo de organização em atividades, em tarefas, usando o Trello, serve bastante para facilitar a nossa construção do nosso protótipo. Bom, sou o Luiz Felipe, faço parte da equipe Mecha Hunters. E bom, sobre a pesquisa da base da modeladora, que é a carcaça, ela é subdividida em 3 tópicos. E sendo eles o material da utilização, a modelagem 3D, e também as engrenagens e componentes auxiliares.
Dentro deles, no primeiro tópico, que é da utilização, de uma forma meio que autoexplicativa, ela é utilizada para a pesquisa dos seus materiais que vão ser utilizados para compor a carcaça do nosso produto. Em seguida, a modelagem 3D. Bom, ela serve para descobrirmos qual é o melhor e quais melhores condições para se fazer a modelagem 3D, qual é o tamanho exato, qual é a melhor largura, especificamente como ele vai ser no seu estado final. E por fim, a parte das engrenagens e dos componentes auxiliares, né, que serão utilizados para exercer as funções, as devidas funções que vamos solicitar lá no painel de controle e tudo mais. Falemos sobre o início da modelagem e o desenho da carcaça. Nela, existe também 3 tópicos, sendo um deles a escolha da plataforma para a modelagem. Aqui escolhemos o melhor programa para a gente definir em 3D, de forma 3D, como ficará a carcaça da modeladora. Em seguida, os rascunhos e as versões do protótipo, sendo utilizado de desenhos técnicos, de modelagens também, e desenvolvimento para decidirmos como ficará a nossa plantinha, né, após a execução da máquina. E por último, terá a correção e revisão do design. Nele, podemos revisar tudo que produzimos ali para ver se tem algum tipo de erro, para ver se tem alguma margem errada, margem de erro, qualquer erro será identificado e também será corrigido. E por fim, a última e terceira parte será a montagem e a impressão 3D. No primeiro delas, que também é a 3, será a impressão, né, como iremos escolher a forma que vai imprimir o nosso formato que decidiremos. Em um de seus tópicos será de a impressão externa ou a modelagem 3D, que nela será decidido como será produzido o nosso resultado final da plantinha, após a impressão. O penúltimo tópico será sobre as etapas da montagem, que irá escolher as peças, as engrenagens, os componentes necessários, específicos e corretos para utilizar, e dentre outros componentes. E por fim, a última etapa será a decisão final do circuito e o encaixe na carcaça, né? Que nesse tópico, será utilizado de pesquisas também para decidir o que será encaixado, se o encaixe vai servir e o circuito se estará funcionando ou não. Olá, eu sou o Carlos Henrique e eu vou explicar uma parte do nosso projeto que primeiro a gente vai pesquisar sobre os componentes a serem utilizados, sendo eles motores, sensores, placas, esse tipo de coisa. E depois a gente vai fazer uma pesquisa sobre o tipo de linguagem de programação ou de plataforma que a gente vai utilizar na programação. E depois a gente vai fazer uma outra pesquisa para descobrir um melhor método de como organizar esses circuitos do projeto todo em si. Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na programação, aplicando a programação de fato, utilizando bibliotecas e outros tópicos que vão ser pesquisados. Depois a gente vai aprofundar no LCD, a gente vai integrar o LCD e tentar aplicar a programação junto com o LCD para já ter um menu, uma tela interativa a se utilizar. E é isso.